O mito da caverna de Platão, também conhecido como Alegoria da Caverna, foi escrito por Platão, um dos mais importantes pensadores da história da filosofia. É uma metáfora que sintetiza o dualismo platônico, por exemplo, a relação entre os conceitos de escuridão e ignorância, luz e conhecimento, e principalmente distinção entre aparência e realidade, fundamental para sua teoria do mundo das ideias. Foi escrito em forma de diálogo e pode ser lido no livro sétimo da obra A República. O mito da caverna é também uma espécie de homenagem a Platão e seu mestre, Sócrates. Os homens presos em uma caverna, Platão descreve que alguns homens, desde a infância, geração após geração, se encontram aprisionados em uma caverna. Neste lugar, não conseguem se mover em virtude das correntes que os mantêm imobilizados. Virados de costas para a entrada da caverna, veem apenas o seu fundo. Através deles, há uma parede pequena, onde uma fogueira permanece acesa. Por ali, passam homens transportando coisas. Mas como a parede oculta o corpo dos homens, tudo o que os prisioneiros conseguem ver são as sombras desses objetos transportados. Estas sombras projetadas no fundo da caverna são compreendidos pelos prisioneiros como sendo tudo o que existe no mundo. Um dos homens sai da caverna e retorna ao grupo. Certo dia, um dos prisioneiros conseguiu se libertar das correntes que o aprisionava. Com muita dificuldade, ele busca a saída da caverna. No entanto, a luz da fogueira, bem como a do exterior da caverna, agridem seus olhos, já que ele nunca tinha visto a luz. O ex-prisioneiro pensa em desistir e retornar ao conforto da prisão, o qual estava acostumado, mas gradualmente consegue observar e admirar o mundo exterior à caverna. Entretanto, tomado de compaixão pelos companheiros e aprisionamento, ele decide enfrentar o caminho de volta à caverna com o objetivo de libertar os outros e mostrar-lhe a verdade. No diálogo, Sócrates propõe a Glauco, seu interlocutor: imagina o que ocorreria com estes homens em seu regresso. Glauco responde que os outros, acostumados à escuridão, não acreditariam no seu testemunho e que aquele se libertou teria dificuldades em comunicar tudo o que tinha visto. Por fim, era possível que o matasse sob a alegação de perda da consciência ou loucura. É o que acontece com nós hoje, né, gente? Quando a gente fala de lei da atração física quântica, as pessoas dizem que somos loucos, dizem que estamos tomados pelo mal, dizem infinitas coisas. Você que está assistindo este vídeo pela primeira vez, você vai também pensar, relutar. A verdade bate dentro da gente, parece que é socos, porradas. As primeiras vezes que eu tive, que eu li essas coisas, que eu tive a coragem de buscar essas coisas, eu também. Foi como se brigasse comigo mesma. Mas isso não é possível, eu escutei ao contrário a vida inteira. Mas é bem assim que o vemos. Estou lendo um outro livro que chama... depois eu vou colocar no final para vocês o nome do livro. E a parte aqui que fala do Yin e Yang também. Que é como se nós víssemos apenas um holograma. É como se nós fôssemos um programa de computador. Continuando aqui, na Alegoria da Caverna, Platão faz uma crítica sobre a importância da busca pelo conhecimento e o abandono da posição cômoda gerada pelas aparências e pelos costumes. Nesta metáfora, as correntes representada o senso comum e a opinião, os pré-conceitos que aprisionam os indivíduos e os impedem de buscar o conhecimento verdadeiro e que vivam em um mundo de sombras.
Às vezes a gente pensa que está enxergando uma coisa e nós estamos vendo o seu reflexo dessa mesma coisa. As sombras simbolizam as aparências, tudo aquilo que é falso ou que são meras imitações daquilo que é, de fato, irreal. E o mundo das aparências no qual as pessoas estão acostumadas a viver. Platão também faz referência ao papel da filosofia. O filósofo é aquele que consegue sair da caverna, mas, por odiar a ignorância, sente compaixão e se vê obrigado a tentar libertar os outros, compreendidos como seus companheiros. O mito da caverna é também uma homenagem a Platão e Sócrates, seu mestre. Para Platão, Sócrates foi aquele que contestou, rompeu com os preconceitos e na sua época foi condenado à morte por isso. Quantas pessoas, né, gente, não foi queimado à fogueira, não foi enforcado, não foi queimado, quantas pessoas? Sócrates foi acusado de corromper os jovens de Atenas, atentar contra os deuses e a democracia grega. Recebeu o julgamento e foi condenado à morte pela maioria dos votos dos cidadãos. Que tristeza. Sua morte gerou uma grande comoção na Grécia e influenciou os rumos da filosofia e de toda a cultura ocidental. É sempre assim, né, gente? Precisa de um mártir para ver se abre os olhos das pessoas a que ponto e a que preço precisamos pagar. Assim, tal como prisioneiro, as pessoas devem confrontar os hábitos do cotidiano e libertar-se das correntes em vista da verdade. A saída da caverna representa a difícil missão daquele ou daquela que rompe os preconceitos e busca esse conhecimento. A luz representa o conhecimento que pode ofuscar quem não está habituado. O sol é a verdade, que ilumina tudo aquilo que existe, que dá origem ao conhecimento. Então, hoje, por que eu estou falando hoje da alegoria, desta alegoria, né, da caverna de Platão? Porque tem tudo, eu acredito também que o filme, né, o show de Truman, é a explicação do mito da caverna, né? Tem tudo a ver com com o mito da caverna, tá? Esse texto eu peguei de Tiago Souza, professor de Sociologia, Filosofia e História. Tiago Souza. Eu acho que aqui chama... filosofia mesmo, o canal aqui. Que eu queria passar a fonte, né, gente? É sempre importante a gente passar a fonte das nossas pesquisas. Mas... se você quiser pesquisar, estudar sobre o mito da caverna, é muito importante, tá? Ele é Tiago Souza, graduado em História, especialista em ensino de Sociologia pela Universidade Estadual de Londrina, tá? E o mito da caverna é assim, eu fico pensando fundamentalmente aquele cara que sai, se liberta e volta para contar os outros que sempre tiveram acorrentado lá dentro. Falar da luz, que é claro lá fora, da beleza das plantas, das flores, dos animais. É óbvio que eles não vão ouvi-lo, vão xingar, chamar de louco, né? Igual Galileu. Até hoje existe um mistério enorme em volta de Saint-Germain. Existe um mistério enorme em volta de Helena Blavatsky. Existe um mistério enorme sobre a vida de muitas pessoas, até mesmo do próprio Gandhi, dessas pessoas que fizeram a diferença na nossa história. Essas pessoas pioneiras que ousaram acalar suas mentes para ouvir a Deus. Né? É porque, gente, é tanto... E um pouquinho que você desperta, um pouquinho que você estuda, você olha para trás. E o que me faz olhar para trás muito é quando eu estou na rua, né? Eu moro num bairro bem simples, e eu vejo a ignorância das pessoas quase... Eu percebo hoje em dia, né? A gente vê
A criminalidade, por exemplo, né? É uma coisa já grotesca, já quadrúpede mesmo. A gente vê que é falta de informação, né? São pessoas que não precisavam estar ali, que não deviam estar ali, que deviam estar vivendo bem, feliz da vida, né? E assim, não podemos entrar a fundo disso, que isso é uma questão social já enraigada, mas que precisa ser acordada, né? E uma hora precisa. Na Bíblia, Apocalipse fala que todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. E para mim, o que isso quer dizer? Que todos vão conhecer, que todos vão chegar a essa conclusão que nossos grandes mestres chegaram, né? Porque, e daí eu falo da reencarnação, que não vem o caso nesse vídeo, mas também, com certeza, faz muito sentido para mim hoje estudar esse tema por esta ótica, né? Como é que eu falo que um bandido que morreu com 5 tiros vai conhecer a Deus? Depois que morrer, né? Se bem que nossa alma é imortal, né? Mas aqui na Terra é nossa escola maior, eu acredito, né? Aqui na Terra, porque de todos os pontos de vista que eu estudei sobre após a morte, as pessoas ficam meio que perdidas, né? E levam daqui da Terra os seus costumes e a sua vida, né, como elas viveram aqui, né? O seu aprendizado foi a partir daqui da Terra. E elas voltam e aprendem mais e mais, né? Mas isso não é uma coisa que eu vou enfiar na cabeça de ninguém e falar. Estou falando algo que eu estudei sobre que faz sentido para mim, hoje em dia, tá? Mas é preciso que se desperte. Também não vou ficar aqui passando a mão na cabeça de ninguém, ai, fulano, você não... Não, eu tenho que falar, eu estudei sobre isso, eu cheguei a essa conclusão, estou falando, tá dito, né? Acontece, faz muito sentido e também faz muito sentido porque nós só somos 5% o que você vê hoje, o que cada persona significa. E 95% é o todo, é tudo que há, né? É toda a informação que reverbera no nosso vórtex. Então, é preciso estudar. Se você não entende o que eu estou falando, não vem aqui colocar coisas horríveis no meu perfil. Estude sobre isso, estude, professora Lúcia Helena Galvão, que é meu Deus do céu, eu dormiria e acordaria escutando tanta sabedoria. Escuta Hélio Couto, escuta Bob Proctor, escuta Joe Dispenza. Vá à luta, abre sua mente, porque o conhecimento é a coisa mais cara, de mais valor que o ser humano, que a humanidade pode encontrar. Para você ter noção, o berço da sabedoria, da informação, é o Egito. O que fizeram com o Egito está em ruínas, está lá, só não destruíram porque quem criou o fez indestrutível. A gente precisa abrir nossa mente, parar de pensar que nós entendemos tudo. Eu sei que nada sou, como diz, só sei que nada sou. E busco, e busco, e busco. Todo dia eu escuto, todo dia eu quero escutar mais, todo dia eu quero entender melhor esse presente que Deus me deu, chamado vida. Hoje eu sou grata, eu já aprendi a agradecer, olho para o meu filho, eu agradeço, olho para minha filha, eu agradeço, olho para o mais velho, eu agradeço, olho para o meu esposo, eu agradeço, olho a minha realidade, eu agradeço. Porque é espetacular vivenciar e apreciar esse ensinamento. A vida sempre foi fácil para mim?
Não, principalmente quando eu era mais ignorante do que hoje sou. Mas à medida que eu vou estudando, eu vou me divertindo com o processo. E eu estou aqui justamente para que outras pessoas possam passar por isso também. Porque quando você vai abrindo a sua mente, você não acha graça de ser melhor do que ninguém, maior do que ninguém, ter mais conhecimento do que ninguém. Você entende que todos somos um, que estamos aqui para aprender, que o Pai que é seu é meu, que é meu é seu. Não faz sentido eu esconder aquilo que eu estou aprendendo. E quão maravilhoso seria se os meus me escutassem e soubesse disso. Quão seria feliz de poder ver as pessoas vivendo sem saber que são escravos, vivendo sem saber que, eu não consigo, eu não posso, eu sou incapaz. Isso não tem nenhuma graça para a pessoa que já cresceu. Isso não tem graça para Einstein, isso não tem graça para Bob Proctor. Por que Hélio Couto fala mecânica quântica, física quântica, fala, ensina as pessoas a adquirir uma vida melhor? Porque é tão triste você saber que você não precisa catar a comida do lixo. Aliás, se todas as pessoas soubessem plantar um pé de arroz e tivessem onde plantar, elas não precisavam passar fome. Então a gente vai despertando a consciência, a gente vai entendendo como o mundo funciona e a gente vai louvando a vida e entrando em comunhão com aquele que tudo é, que tudo pode, que tudo faz. Então, hoje eu deixo esse desabafo em forma de conhecimento aqui para vocês. E faz parte da série O que a Física Quântica, a Lei da Atração, trouxe para a minha vida. O conhecimento não tem preço. A informação não tem preço. Isso que eu aprendi, eu não tenho dinheiro para pagar. Eu jamais terei dinheiro para pagar essas informações que esses grandes mestres deixou para nós. Beijo e até a próxima.